Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou abordar o tema Teoria dos Conjuntos. E para iniciar, eu vou partir aqui do seguinte problema. Foi um problema que caiu na prova do PAI, que está dentro do tema. Considere os conjuntos A, x pertence a Z, tal que 7 menor que x menor que 17, B, x pertence a n, tal que x é ímpar, e C, x pertence a R, tal que 12 menor ou igual a x, menor ou igual a 15. A soma dos elementos que formam o conjunto A interseção B menos C é igual a 37, 35, 20 ou 12. A princípio, nós vamos ter que desmistificar esses conjuntos. Nós vamos ter que entender quais elementos fazem parte desse conjunto. Olha, o conjunto A diz que o x, que o meu conjunto, é formado por números que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Z significa números inteiros e esse símbolo aqui é de pertence. Quer dizer que os elementos desse meu conjunto, que eu chamo de x nesse momento, pertencem ao conjunto dos números inteiros. Números inteiros são números positivos ou negativos, desde que, como diz o próprio nome, inteiros. E diz que esse meu conjunto ele é maior do que 7 e é menor do que 17. Então, são os números inteiros maiores do que 7 e menores do que 17. Quais números são esses? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha, eu não coloquei nem o número 7 e nem o número 17. Por quê? Porque o x é maior que o 7. E quem é maior que o 7? O 8. Não posso colocar o próprio 7 aqui dentro porque não tem o igual para dizer que aqui nesse conjunto tem um elemento igual ao 7. Como também não posso colocar o 17 porque não tem um igual aqui para dizer que esse meu conjunto é formado por números que dentre eles está o 17. O conjunto B é formado por quais elementos? Olha, x pertence, o símbolozinho de pertence, aos números naturais. Naturais são números positivos e inteiros, com exceção do zero, que não é positivo, mas é um número inteiro. E tem aqui ó, uma perninha a mais no n, tá vendo? De tal forma que x é ímpar, ou seja, meus números, os números desse conjunto x, são números inteiros positivos e ímpares. Números naturais são números inteiros positivos. E ainda além dessa condição, tem a condição de serem ímpares. Então, quais números são inteiros positivos e ímpares? Então, esses números, esses elementos que fazem parte do meu conjunto x, quando aparece x aqui, quer dizer o conjunto, são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Eu vou aqui somente até o 17, porque existem infinitos números acima do 17, mas não necessito mencioná-los aqui, porque aqui esse conjunto, por exemplo, só vai até 16. Então, agora vamos ao terceiro e último conjunto aqui, que é o conjunto C, que diz, x pertence aos números reais, tal que 12 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 15. Ou seja, eu posso colocar aqui nesse meu conjunto x quaisquer números, desde que sejam reais e sejam maiores ou iguais a 12, ó, igualzinho aqui, ó, e menores ou iguais a 15. Então, vou colocá-los a partir do 12 até chegar no 15. Mas por que eu representei de forma diferente? Olha, aqui eu representei por chaves e aqui eu representei por colchetes. Porque esses conjuntos A e B, eu conheço todos os elementos deles. Já o conjunto C, não. O conjunto C eu sei que começa no 12 e envolve o 12, porque eu disse aqui ó, é igual a 12, e vai até o 15, porque diz que é menor ou igual a 15, mas tem infinitos números nesse intervalo. Pode ser 12,0001, 12,0002 e infinitos outros até chegar a 15. Quando for conjunto dos números reais, infinitos aqui no caso, esses intervalos a gente demarca por colchetes. Quando for números que eu consigo
enumerá-los, colocá-los aqui, mostrá-los, aí eu represento com chaves, ok? Mas o problema propõe o quê? Que eu encontre A interseção com B. Qual o significado desse U de boca para baixo, que a gente chama de interseção? Ele diz que os elementos pertencem aos 2 ou 3 ou quantos conjuntos estiverem aqui em questão. Aqui estão em questão os elementos que devem estar dentro do A e do B ao mesmo tempo. E quais são esses elementos? O primeiro deles, que se encontra nos 2 conjuntos aqui, é o 9. Olha que ele está no conjunto A e no conjunto B. Então ele faz parte da interseção desses 2 conjuntos. O segundo é o 11, que está no conjunto A e no conjunto B. Então faz parte dos 2 conjuntos. O terceiro é o 13, que está nos 2 conjuntos, no A e no B. Então faz parte da interseção do conjunto A com o conjunto B. O terceiro deles é qual? É o 15, que está nos 2 conjuntos aqui, A e B. Então faz parte da interseção. E não tem mais nenhum, porque nesse conjunto não tem mais números maiores que 16. E aqui o 17 está no conjunto B, mas não está no conjunto A. Então agora, o problema ainda propõe que eu retire daqui de dentro os elementos que forem do conjunto C, né? Esses elementos que forem de 12 a 15. Então quais os elementos que estão aqui dentro e que estão aqui dentro do conjunto C, que é composto pelos elementos de 12 a 15? São os números 13, porque de 12 a 15 está o 13, e o próprio 15, né, que está aqui dentro, porque aqui diz que é igual a 15. Sobrando o 9 e o 11. E o problema pede a soma desses elementos. Quanto que é a soma de 9 mais 11? 9 mais 11, 20. Então a alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado da videoaula e o convido para assistir às próximas. Bons estudos!